Se tem uma coisa que muito fã de Game of Thrones concorda, é que a 8ª temporada da série foi um verdadeiro banho de água fria. Afinal, a gente esperou quase 10 anos por um desfecho só pra ver o Rei da Noite virar pedrinha e personagem ficar maluca absolutamente do nada. Mas se a gente pudesse consertar isso, e se a longa noite fosse de fato longa e desesperadora, e se a temporada tivesse perdas brutais, com batalhas e duelos insanos, além de desfechos realmente dignos para todos os personagens. No vídeo de hoje, pessoal, nós vamos reescrever e analisar como deveria ter sido o verdadeiro final de Game of Thrones, mudando essa história e consertando os maiores erros que a série cometeu na sua última temporada. Antes de tudo, eu já conto com seu like aí embaixo e também a sua inscrição aqui no Voo Dragão. Assim você ajuda demais o nosso canal, beleza? Combinado? Então bora pro vídeo. Lembrando, pessoal, que a ideia aqui não é reescrever todo o roteiro da série, e sim passar pelos maiores eventos e personagens, mudando os principais pontos e aquilo que eu acredito que deveria ser mudado e melhorado dentro do que era proposto para a 8ª temporada, beleza? Começando pelo 3º episódio da série, que mostrou aquela curta noite que sinceramente foi decepcionante para a maioria de nós fãs. A gente esperou aí 10 anos para ver o verdadeiro apocalipse gigante, no final das contas só para ver o grande vilão, o Rei da Noite, morrer de uma faquinha, de jeito fácil e totalmente patético. Diferente daquela quebra de expectativa que destruiu todo o peso da longa noite, aqui a nossa história vai ser bem diferente. Na minha visão, galera, o choque inicial dessa batalha começaria com os vivos aguentando o tranco e criando aquela falsa esperança de que uma vitória seria possível. No início, eles realmente conseguiriam conter os mortos e o exército do Rei da Noite. No entanto, as coisas começariam a dar muito ruim e o cenário ficaria bem pior para eles. A grande mudança tática que eu faria primeiramente é simplesmente tirar o Jon Snow das costas do dragão. Diferente daquele voo sem sentido que a gente viu lá no começo da 8ª temporada, o Jon Snow aqui ficaria exatamente onde ele pertence, com as botas afundadas na lama, no sangue ou na neve, e empunhando a garra longa na linha de frente dos exércitos. A partir do avanço do exército dos mortos para dentro das muralhas de Winterfell, o cenário aqui seria de um caos e desespero total. Aqui veríamos um verdadeiro inferno corpo a corpo contra uma horda que não respira, não cansa e não sente dor. O Jon Snow estaria no meio de todos os outros personagens importantes, lutando diretamente contra os mortos. Essa postura traria de volta a essência do líder nortenho, mas o custo em vida seria brutal. A exaustão tomaria conta rapidamente de todos, triturando a defesa dos vivos. No céu, o desespero chegaria a um ponto crítico. Numa tentativa desesperada de derrubar o dragão de gelo do Rei da Noite, os escorpiões de Winterfell acidentalmente atingiriam Rhaegon, que nesse caso estaria sem montador, apenas voando acompanhando o Drogon e a Daenerys. Ao ser atingido pela balista dos próprios nortenhos, o dragão despencaria rapidamente dos céus e ficaria totalmente indefeso, enfraquecendo assim ainda mais os vivos. Sem o Jon Snow no ar para dividir o peso da guerra, a Daenerys ficaria completamente sobrecarregada. Ela tentaria atacar com Drogon, mas seria imediatamente engolida por uma tempestade de gelo cega e cortante criada pela magia negra do próprio Rei da Noite. Sem saída e com terror absoluto de perder o seu principal dragão naquela escuridão, a rainha seria forçada a recuar. E aí que a desgraça realmente acontece aqui no nosso roteiro. Com seu livre, o Rei da Noite, montado no Vissério, mergulharia com tudo, banhando Winterfell com aquele fogo azul destruidor. O caos e o pânico tomariam conta de vez. As muralhas seriam rompidas pelos caminhantes e o castelo seria afogado em chamas mágicas, forçando os sobreviventes a um recuo desesperado. E é aqui, pessoal, que entra em cena a Melisandre. Exatamente no epicentro desse desespero que a Mulher Vermelha caminharia de cabeça erguida contra a própria morte. Mas em vez de apenas criar fogo para conter os mortos, a sacerdotisa vermelha faria seu sacrifício final. Ela canalizaria toda a sua energia e magia vital para criar uma conexão profunda, uma espécie de hipnose transe mágico que atingiria em cheio o Rei da Noite. Como a magia deles está conectada, ao paralisar a mente do líder, todo o exército dos mortos também travaria no lugar por alguns minutos. No final das contas, esse sacrifício avassalador daria aos vivos ou aos sobreviventes a brecha perfeita e o tempo exato para conseguir aquela fuga desesperada e sair de Winterfell. A Melisandre acabaria criando uma grande muralha de fogo que impediria que os mortos e zumbis atravessassem, permitindo assim que os personagens sobreviventes conseguissem sair do castelo. Aqui teríamos, enfim, uma grande vitória para o Rei da Noite, deixando esse começo de temporada muito mais traumatizante do que aquela vitória dos
vivos. Dezenas de personagens morreriam, no entanto, a esperança ainda reinaria dentro dos nossos protagonistas. Diferente daquele sol radiante no dia seguinte que a gente viu na série original, após a grande batalha de Winterfell, a grande mudança que eu faria aqui, pessoal, é mostrar o peso real de um apocalipse. A longa noite não acabaria apenas em algumas horas. A escuridão absoluta engoliria todo o norte, descendo implacavelmente o mapa e consumindo todos os castelos um por um. Nesse cenário de terror, o pânico tomaria conta de Westeros inteiro de forma visceral. Milhares de pessoas fugiriam desesperadas para o sul, tentando escapar da carnificina e do frio congelante que aniquila tudo pelo caminho. Além disso, para aumentar ainda mais todo o desespero, o Rei da Noite não avançaria apenas em linha reta. A cada castelo e cidade que ele aniquilava no caminho, o exército dele ficaria ainda mais colossal e imparável, varrendo as casas nobres do mapa e fortalecendo o seu exército com mais zumbis e mortos. Além disso, como se não bastasse, no meio do caminho o vilão encontraria carcaças e ossos de animais gigantescos antigos, inclusive de dragões esquecidos que estavam abandonados e espalhados por Westeros há séculos. Ele ressuscitaria esses dragões e animais para se juntar ao seu exército macabro. Consequentemente, isso criaria uma sensação visceral de que o Rei da Noite se tornou uma força da natureza completamente invencível, que a cada passo que avança está cada vez mais forte. Sem saída, Jon Snow, Daenerys e os poucos sobreviventes não teriam um pingo de tempo para lamentar as perdas de Winterfell. Eles rapidamente iriam até Porto Branco e fariam um recuo estratégico e brutal até Pedra do Dragão, para lamber as feridas e tentar reorganizar o que sobrou das tropas e dos sobreviventes. Lá, espremidos pela exaustão e fome, eles precisariam bolar um plano de defesa de última hora. Afinal, a ordem imparável de zumbis continua avançando e apagando a vida do continente a cada dia que passa. Enquanto isso, a dezenas de quilômetros ali, a ficha realmente cairia para Cersei, e ela perceberia que a ameaça mágica do Rei da Noite é assustadoramente real. Por outro lado, diferente do que qualquer governante com o mínimo de sanidade faria, a Cersei se recusaria a cooperar ou enviar exércitos para ajudar na aliança. Ela focaria de forma egoísta apenas em fortificar as muralhas de Porto Real e socar recursos na Fortaleza Vermelha para se preparar para um cerco. Aqui, a rainha usaria a tragédia alheia e o desespero do seu próprio povo a seu favor, aguardando o banho de sangue de camarote. Dessa forma, isolados lá em Pedra do Dragão, a salvação dependeria inteiramente do verdadeiro propósito do Bran. Ao invés de ficar apenas voando de corvo sem fazer nada no meio da guerra, assim como ele fez lá na 8ª temporada original de Game of Thrones, aqui, pessoal, ele ganharia a importância que a sua jornada exigia, mergulhando em transe profundo na rede de represeiro. Ele passaria cada segundo desse recuo estudando a magia ancestral de Westeros, com uma urgência sufocante. O propósito do Bran seria, na realidade, buscar por uma fraqueza mágica oculta ou qualquer conhecimento milenar que pudesse derrotar o Rei da Noite de uma vez por todas. Com o avanço do Rei da Noite e o passar das semanas, milhares de pessoas chegariam a Porto Real e o Jon Snow e a Daenerys se sentiriam na obrigação de ajudar eles a tentar negociar com a Cersei. Afinal, não tem como colocar todo mundo lá em Dragonstone. Então, a cada dia que passa, a horda de mortos está a caminho. O desespero toma conta da capital quando a Cersei faz o impensável. Começa a trancar os portões da cidade, abandonando o próprio povo do lado de fora para servir como escudo humano. E o pior acontece quando Tyrion descobre que a sua própria rainha espalhou estoques de fogo vivo debaixo de toda a cidade. A ideia dela era explodir caso a capital perdesse para o Rei da Noite, refletindo aquela mesma ideia do pai da Daenerys, o Rei Louco. Diferente daquela morte sem graça por tijolos, aqui, pessoal, o Jaime perceberia o monstro que a sua irmã se tornou. Sendo ele uma das últimas e únicas pessoas que a Cersei ainda escuta, o Jaime abraça essa missão e vai tentar falar com a Cersei. Para impedir a detonação egoísta e o massacre colossal, ele acaba engolindo a dor e cumpre a profecia do Valonqar, matando a sua própria irmã. Rapidamente, com as mãos manchadas de sangue, o Jaime mandaria abrir os portões da cidade. Uma onda desesperada de pessoas começaria a fluir dentro da
Fortaleza Vermelha e da capital, sendo o último refúgio delas. O Eterno Regicida então morreria lutando nos portões, segurando a invasão para dar tempo aos inocentes entrarem. Enquanto esse fluxo gigantesco de pessoas tenta alcançar a segurança do castelo, as defesas das ruas começam a ruir de vez. Diferente da série, o Rei da Noite não ficaria observando de longe, ele lideraria o ataque frontal montado em seu dragão de gelo, estilhaçando os muros de Porto Real com chamas azuis e abrindo caminho para a maré de caminhantes. A invasão seria fulminante e devastadora, afinal aqui galera, o exército dele tá realmente muito maior do que tava lá no Winterfell. E aqui o inimaginável acontece. O Jon Snow, sabendo que é o Targaryen, mas nunca quis saber da linhagem do seu sangue, vendo aquela carnificina e aceitando de fato a sua origem, sendo a única esperança de equilibrar as forças contra o Rei da Noite, deixa a relutância de lado e finalmente decide montar o Rhaegon, que está ali abandonado, para bater de frente com o vilão em cima do seu dragão. Após um combate aéreo brutal e pesado, o Jon finalmente consegue derrubar o Rei da Noite dos céus, e o vilão acaba caindo diretamente no chão. Dessa forma, o Jon também desce e os dois acabam se enfrentando em um combate brutal e visceral no solo. Só que aqui o Bran teria também um papel crucial nesse momento. Conectado à rede de represeiros, ele mergulharia diretamente na cabeça do Rei da Noite, criando um eco na magia ancestral que gerou os caminhantes. Essa ligação profunda, pessoal, causaria uma instabilidade nítida no vilão, um segundo fatal de desorientação. Mas, enquanto Jon luta corpo a corpo contra o vilão no solo, o caos absoluto tomaria conta do céu. A Daenerys tentaria de tudo para barrar a maré de mortos que já estaria invadindo a cidade inteira e também ameaçando engolir as muralhas da Fortaleza Vermelha e literalmente exterminar com todos vivos. Lá de cima, ela veria que a contenção física é impossível. O castelo iria ceder em questão de minutos e logo mais milhares de vidas inocentes estariam perdidas. É nesse momento de desespero absoluto que a armadilha de fogo vivo voltaria a cabeça dela. E aqui, galera, diferente daquela mudança bizarra que a gente viu na 8ª temporada, motivada por sinos, onde a Daenerys perdeu a cabeça, aqui a personagem entenderia que ativar o fogo vivo era a única saída imediata para incinerar aquela horta infinita e salvar quem já estava protegido no castelo. A partir daqui, a história entregaria um clímax simultâneo. No chão, a interferência mágica do Bran daria a brecha exata para o Jon cravar a espada de vez no peito do Rei da Noite. No mesmo exato instante, com o coração partido e sabendo do preço devastador da sua escolha, a Daenerys sussurraria o comando final. Esse seria o último Dracarys da Mãe dos Dragões. O Drogon dispararia contra os depósitos subterrâneos deixados pela Cersei e as chamas verdes explodiriam do chão. A magia do Rei da Noite nesse momento se despedaçaria, fazendo os generais e os mortos começarem a cair. Mas a reação em cadeia do fogo vivo já estaria fora do controle. O Inferno Verde rasgaria o chão de Porto Real, incinerando a ameaça e abraçando a rainha e o seu dragão. Ela morreria junto com a cidade, selando o fim do apocalipse e quebrando definitivamente a roda com a própria vida. Quando a poeira baixasse, o cenário do lado de fora de Porto Real seria de destruição total. A perda da Daenerys Targaryen pesaria sobre todos. Mas como ela se sacrificou para salvar a cidade, os Imaculados e os Dothraki não buscariam vingança. Aqui, eles entenderiam o peso daquele ato e voltariam em paz de onde vieram. O Rhaegon, sendo o último dragão vivo, voaria para longe, levando a magia embora de Westeros de vez. Semanas depois, aconteceria um gigantesco grande conselho na Fortaleza Vermelha, reunindo as milhares de cabeças de todas as casas e os personagens que sobreviveram para decidir o futuro de todo o continente. Nessa reunião, a verdade sobre o Jon Snow seria colocada em mesa. Os lordes de Westeros reconheceriam que ele é um verdadeiro herdeiro Targaryen, mas o Jon não seria julgado ou banido por ninguém. Exausto de carregar o peso do mundo de tanta perda, ele próprio recusaria a coroa e o sobrenome na frente de todos. Ele então deixaria claro que não quer esse fardo e tomaria a decisão voluntária de partir para a muralha, indo viver no verdadeiro norte ao lado do seu amigo Tormund, dos Selvagens e do Fantasma Cinzento. Sem o rei definitivo, os lords aqui chegariam a uma conclusão muito mais inteligente. Depois de quase serem aniquilados na longa noite, eles entenderiam que os 7 reinos precisariam continuar mais unidos do que nunca, mas sem o absolutismo do passado. Eles decidem então implementar uma alternância de poder. A cada 3 anos, uma família nobre diferente seria escolhida para liderar o Westeros. E esse primeiro mandato de reconstrução
seria do Tyrion, escolhido para sentar no trono, reorganizar a capital, tendo Davos ao seu lado para reerguer a cidade, alimentar o povo e reconstruir todos os 7 reinos depois da devastadora Longa Noite. Para garantir que a política não voltasse a ser um jogo sujo de traições, Bran entraria como supervisor definitivo desse sistema. Por não ter mais ambições humanas, o Corvo de 3 Olhos seria aqui a figura perfeita para garantir que a transição de poder a cada 3 anos fosse feita da forma mais justa. Com um sistema definido, o restante dos sobreviventes também encontrariam seu caminho. A Brienne finalmente realizaria o seu arco com honra, assumindo o posto de Senhora Comandante da Guarda Real. O Sam voltaria para a Cidadela para terminar seus estudos e se tornar um mestre de verdade. Já Sansa voltaria para reconstruir Winterfell como protetora do Norte, garantindo a força da Casa Stark desse novo sistema unificado. E Arya, seguindo sua própria natureza, inquieta, pegaria um navio para explorar um mundo que ainda não conhecemos. Assim, com o passar do tempo, o Trono de Ferro continuaria exatamente onde sempre esteve, mas com uma diferença irônica. Ele deixaria de ser aquele prêmio letal e vitalício pelo qual o continente inteiro sangrou. Ele viraria só mais um móvel velho e esquisito no fundo de uma sala. Com o tempo, os novos lords passariam por ali debatendo o futuro de Westeros sem nem dar bola para aquela montanha de espadas, deixando assim o Trono de Ferro literalmente juntar poeira e teia de aranha. Aquela cadeira assustadora se tornaria apenas uma casca vazia, uma lembrança insignificante de um passado que não tem mais poder sobre ninguém. Desse jeito, a roda estaria finalmente quebrada na sua essência. Com a cidade sendo reconstruída lá fora, os nossos personagens encontrariam a tão merecida paz, enquanto o maior símbolo de tirania do mundo seria derrotado pela coisa mais simples de toda, a total falta de importância. Então, galera, só pra deixar bem claro aqui, o que a gente montou aqui hoje foi só um baita resumo. É claro, se eu fosse fazer um roteiro mesmo da 8ª temporada, claramente renderia um vídeo aí de umas 2 a 3 horas. Uma brincadeira nossa pra tentar dar um rumo maior pra reta final de uma série que a gente gostou tanto, beleza? Porque, sendo sincero aqui pra vocês, pra gente consertar Game of Thrones de verdade, nos mínimos detalhes, a gente teria que voltar lá na 7ª, talvez 6ª temporada e mudar muita coisa mesmo. Tem um monte de trama, subtrama pra amarrar, que obviamente ficaram fora desse vídeo, para ele não ficar gigante, como eu disse. Mas pensando no panorama geral e no destino dos personagens principais, dos poucos que eu citei, os arcos que eu mexeria mais ou menos são esses. E agora eu quero muito saber aí a opinião de vocês. Qual dessas mudanças faz mais sentido na cabeça de vocês? O que vocês fariam diferente de mim lá no conselho ou no final do Jon Snow ou da Daenerys? Joga a sua teoria, porque eu quero continuar essa conversa aqui nos comentários, beleza? Por hoje era isso, deixe sua inscrição aqui no canal, o like embaixo do vídeo. Até a próxima, valeu e fui!